Oi! Gente, hoje vamos falar mal de livro, causar muita polêmica e treta. Mentira, respeitem minha opinião, respeito a opinião de vocês. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser só uma brincadeira pra gente se divertir. E também, gente, não deixem de ler os livros, mesmo falando muito mal aqui, porque eu só separei livro que eu não gostei mesmo. Livro péssimo que eu nunca nem indico pra ninguém, mas não deixem de ler pra vocês tirarem suas próprias conclusões e ver o que vocês acham, porque sempre tem pessoas que gostam desses livros, então vai que você é uma delas, mas pra mim não funcionou nadinha. A gente tem um livro aqui que eu dei meia estrela de nota, tem um outro livro que eu abandonei e tem um outro livro que eu não sei a nota, mas também que é bem ruim também, já até dei embora, porque assim, não deu certo. E eu só separei livro bomba mesmo, mas foi difícil eu separar livros pra esse vídeo, porque eu não sou uma pessoa que detesta os livros, eu sempre gosto de algumas coisas, mas esses três que eu separei são livros que eu realmente achei péssimos, foram os piores livros que eu já li. Então, enfim, né? Se é um livro que eu não gostei é porque eu achei muito ruim mesmo, porque eu sempre sou boazinha na hora de avaliar os livros, sempre dou 3 estrelas, nunca dou abaixo disso. Mas então eu vou reagir a resenhas positivas desses livros que eu odeio, que eu achei muito ruins, e vamos ver no que vai dar. Mas antes de eu começar, não esquece já de curtir o vídeo pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Eu já fiz um vídeo também que é o contrário, que é reagindo a resenhas negativas de livros que eu amo, então depois vocês veem aí no canal também. E se vocês quiserem a parte 2, é só vocês comentarem aqui embaixo e já se inscreve logo e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, que lá no Instagram tem muito livro bom. Esse vídeo aqui vai ter muito livro ruim, mas lá no Instagram eu só falo de livro bom, só dou muitas indicações e resenhas e muitas coisas por lá. Eu já tô com todas as resenhas separadas aqui, eu não li nenhuma, só li o título e a quantidade de estrelas, né? Então vamos reagir junto às resenhas. Vou começar aqui pelo livro que eu já doei, que eu nem quis mais aqui na minha estante, mas eu realmente não lembro quantas estrelas eu dei. E é o livro Folklove, então vai dar aparecendo na capa aqui pra vocês. Foi um livro que eu tinha ouvido falar muito bem de uma amiga minha. Ela surtou muito, falou: compra, lê, você vai amar. E aí eu detestei. A resenha aqui, o título é maravilhoso. Essa preciosidade entrou na lista de favoritos. Uma das coisas que eu amo na escrita da Tarrinha é que não é só o romance, é muito mais. É a evolução dos personagens, principalmente da protagonista. É como se no começo fosse A e na metade mudou pra F. Gente, isso aí já é uma coisa que eu vou falar, que essa protagonista desse livro, ela é péssima, ela não tem personalidade nenhuma. Como é que ela teve evolução se ela não nem tem uma personalidade, sabe? Ela continuou no final péssima. As reviravoltas que essa história dá são reais, dolorosas e sinceras. Eu, como leitora, mergulhei nas emoções desse livro tão profundamente que quando a protagonista chorava, eu também chorava. As reviravoltas desse livro não foram nem muito elaboradas, eu não sei, eu achei esse livro muito péssimo, muito mal escrito. A história dele é que a Helena, acho que é Helena o nome da personagem principal, a Helena, ela teve um sonho com o namorado da melhor amiga dela, e aí no sonho eles eram casados e eram felizes, e ela ficou obcecada por esse homem e foi atrás dele, ou seja, a própria talarica, e roubou o namorado da melhor amiga. Então assim, não achei as reviravoltas nem sinceras, nem boas, nem nada, porque ninguém tinha atitude, o personagem masculino sempre ficava em cima do muro, não sabia se queria uma, se queria outra. A menina protagonista era meio louca, fazia umas coisas que eu ficava, querida. Amei todos os personagens, mas Bri, fada sensata, roubou meu coração, quero ela como amiga. Apesar do que a sinopse dá a entender, não tem traição. Eu detesto livro com traição, mas confiei e não me decepcionei. Eu não lembro exatamente se realmente não tem traição por parte do namorado da amiga, mas claro que tem traição. A menina roubou o namorado da melhor amiga. Isso já é uma traição. Helena e Kitty, que são os protagonistas, são duas pessoas que se amam, mas entendem que não é só de amor que uma relação se baseia. Além de serem muito maduros, é incrível a evolução deles. A história não tem vilão, tem pessoas reais com sentimentos reais. Pessoas que nós todos conhecemos. Esse negócio do vilão, a autora tentou meio que passar pano para as coisas que a protagonista fazia. E aí a melhor amiga dela, que era ótima, era uma super amiga, gente, do nada se tornou péssima, se tornou a vilã. Ela tentou fazer a melhor amiga como vilã.
super egocêntrica, narcisista e horrível. E eu fiquei, gente, a menina era a melhor amiga dela no início, ela amava, e do nada começou essa coisa. E não foca no romance, na verdade quase não tem nenhum romance. De novo, apesar do que o título entrega, mas tem amizade, tem se autodescobrir, tem reflexões fortes e um final... 3 pontinhos, leiam, vale muito a pena. O final foi a pior parte, porque assim, o livro ele começou até legal, eu comecei meio presa, meio querendo saber o que ia acontecer, mas aí foi só ladeira abaixo, gente. No final entrou um novo personagem super desnecessário, que ele era um boy mafioso, super sexy e tal, e ele não serviu pra nada. Aquele final eu fiquei assim... Eu não entendi nada do final, não entendi nada desse livro. Foi um livro muito louco e com personagens péssimos. Não gostei muito da escrita, não gostei do desenvolvimento, não gostei da evolução porque nem teve. E eu não gostei de nada. Esse livro eu achei muito doido, muito ruim, muito esquisito e achei péssimo. Vamos agora pro próximo livro, que é o livro que eu dei meia estrela, que é A Corrente. Gente, eu acho que foi o livro menos avaliado que tem lá no meu Scooby. E foi um livro que ele tem uma premissa pra ser incrível, mas o desenvolvimento deixou a desejar. Esse é um livro muito 8 ou 80, ou você ama ou você odeia, porque ele é muito divisor de opiniões, muita gente ama demais e muita gente odeia demais, e eu sou do segundo time, então vamos ver aqui a resenha. Isso não é uma resenha, é o relato dos meus sentimentos por esse livro. Essa história superou toda e qualquer expectativa que eu poderia ter, foi tão incrível. Sabe aquela história que te prende, te acorrenta e te suga logo nas primeiras páginas? Então, A Corrente não foi assim. Então, A Corrente teve exatamente esse efeito sobre mim. Eu fiquei completamente obcecada por essa história quando não estava lendo, estava pensando ou falando sobre ela. O autor é um gênio, merecia ganhar um prêmio por ter feito uma história tão bem desenvolvida. Gente, a história não é bem desenvolvida, ela não é nada bem desenvolvida. Como eu falei, a premissa foi incrível. No início eu tava até gostando, eu tava achando, nossa, por que as pessoas falam tão mal desse livro? Mas a gente vai vendo que não tem desenvolvimento, é um suspense muito aguinha com açúcar, muito superficial, não tem ali uma coisa, sabe? Não tem nada que prende, nada que cativa e que mexe tanto com as nossas emoções e com o nosso psicológico. Ele não faz ir até o nosso lado mais obscuro e pensar coisas que a gente nunca acharia que fosse capaz de pensar ou ponderar. Por mais que sejamos boas pessoas, quando a nossa vida ou a vida de uma pessoa que amamos está em risco, somos capazes de fazer coisas inimagináveis, e essa é a grande sacada que o autor colocou nessas páginas. Gente comum que tinha que fazer coisas completamente incomuns pela vida da pessoa amada. Isso sim, eu concordo que eu acho que seria uma coisa muito legal se tivesse sido desenvolvido melhor, porque o que não foi. Pra mim foi uma leitura que fugiu bastante do que eu costumo ler, por isso fiquei tão surpresa pelo meu encantamento da história. Passei quase 100% da leitura muito angustiada com cada coisa que acontecia e com uma vontade louca de saber como a história ia terminar. E ao mesmo tempo não querendo que acabasse. No final eu já tava com o coração na boca e a mão trêmula com expectativas de como seria o desfecho. E fiquei muito satisfeita com a forma que acabou e todas as pontas foram amarradas. Eu achei também o final, não gostei, eu achei que foi tudo muito corrido e foi muito previsível, todo mundo já sabia daquele final, então assim, não tinha por que ela ficar trêmula com as expectativas de como seria o desfecho, porque já tinha como saber, porque foi muito previsível. Enfim, eu acho que ficou claro o quanto eu recomendo esse livro e o quanto espero que a editora traga outros livros do autor. Então, A Corrente foi um livro que, por exemplo, as pessoas... Era um livro de suspense e a gente espera que seja suspense, as pessoas estão procurando saber o que aconteceu, mas a menina descobriu tudo pelo Facebook. Então, assim... A primeira parte do livro foi até okzinha, até deu pra levar mais um pouco. Mas a segunda parte do livro, gente, eu já não aguentava mais. Eu fiz leitura dinâmica e eu só terminei de ler porque eu queria ver como é que ia ser o final e tal. Mas assim, eu achei muito ruim o final, como eu falei, foi super previsível, a gente já sabia. Então eu fui lendo só os diálogos, só algumas coisas ali, porque eu não estava mais aguentando. Eu acho que foi muita enrolação, muita coisa pra criar um livro maior, assim, mas que poderia ter sido bem mais curto e muito melhor. E agora vamos pra própria bomba aqui, o próprio Chernobyl, que é As Batidas Perdidas do Coração. É um livro que tinha tudo pra eu amar, que tem drama, personagens sofrendo, coisas pesadas e tal. Mas, gente, a autora pesou na mão, ela quis impactar, ela quis causar, e aí eu achei que ela colocou muito sofrimento, muito desastre, um atrás do outro, só pra impactar mesmo, a pessoa falar, meu Deus, eu sofri, eu amei.
e pra mim não funcionou. Eu achei que foi muito mesmo, porque as coisas aconteciam e já se recuperavam muito rápido. E eu tava ficando já cansada, porque era sempre aquela mesma coisa e mesma coisa. No início eu tava gostando muito, eu li o início muito rápido, 100 páginas, eu pisquei e passou. Mas depois eu já não aguentava mais, porque parecia que tava a mesma coisa. A protagonista também não me cativou, eu achei muito chatinha, todos os protagonistas. E tinha muito personagem nessa história, muito, que tinha gente que eu ficava, quem é você? Porque eu não lembrava mais. Deixa eu fazer aqui um breve resumo dessa história, que é da menina Patricinha rica e mimada, que ela se revoltou contra a família também, gente, o avô dela tratava ela como uma porta. Mas enfim, ela se revoltou contra a família, desistiu da vida dela, desistiu de tudo por um boy lixo que ela acabou de conhecer, mas já estava completamente apaixonada por ele, loucamente perdida de amor. Mas ele era envolvido com coisa ruim, com coisas pesadas, e tinha um relacionamento nada saudável, gente. Eles se olharam, ele foi super babaca com ela. No dia seguinte eles já estavam fazendo juras de amor, e ela decidiu que valia a pena desistir de tudo por ele, porque ela ia conseguir salvar ele. Então assim, você já vê a bomba que é esse livro. Mas vamos pra resenha, porque eu já tô falando muito mal aqui do livro, tô acabando com ele, mas é porque foi muito mal, tem muita coisa problemática nesse livro. A resenha o título é Eu Amei. Sério, quando comprei esse livro eu não pensei que seria tão bom. Comecei ele na semana passada, mas de começo não tinha gostado muito. Mas como sou brasileira e não desisto, resolvi dar mais uma chance. E sério, foi a escolha perfeita para o livro perfeito. O desenvolvimento dos personagens não me chocou muito, mas gostei quando uma pessoa aí se rendeu e fez uma coisa que, olha... O Rafa é aquele famoso moreno sarcástico e tatuado que quase todo mundo ama, e eu acho que só aguentei aquele vovozinho chato da Viviane. Não posso falar o final? Não, porque no final ele melhora, enfim, é isso, eu amei, maravilhoso. Essa resenha aqui não tem muito o que falar não, mas o Rafa tava me incomodando já um pouco. Ele assim, no início ele foi super babaca com ela, super machista, e logo em seguida ele já tava rendido, amando ela, e você é maravilhosa, mas com as outras mulheres ele tratava igual um lixo. E tudo de ruim que acontecia também era só ele falar que amava ela, que já tava tudo resolvido, então era assim que eles resolviam os problemas deles. Deixa eu ler mais uma resenha aqui, porque lá não tive muito o que falar. O título é Uau! Foi meio difícil fazer essa resenha desse livro sem me emocionar de novo. Batidas Perdidas do Coração fala de perdas, perdão e superação. Fico pensando na Barra, que é quem teve ou conhece alguém próximo com problemas com drogas. Um romance brasileiro bem intenso conta a história da Vivi e Rafa. Como dizem por aí que eu vou passar. Rafa, baterista tatuado, barman, se envolve com droga, blá 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 blá. Aqui. Rafa vê em Vivi a chance de se salvar e recomeçar, e ela de curar as feridas e encontrar um grande amor. Ele vê nela a chance de se salvar, então é aquela história da mocinha salvando o protagonista. Gente, a mocinha não é centro de reabilitação, não. As referências musicais se encaixaram perfeitamente, a história fizeram procurar no YouTube de cantoras, músicas, ações, ao mesmo tempo, assim como as coisas, essas resenhas não me ajudaram pra falar muitas coisas, mas enfim, esse livro é tudo de tóxico, de não saudável, de problemático e de muita coisa, tem muita coisa envolvida. Todos os personagens ali têm algum problema, o avô dela, os protagonistas, o irmão dela, o primo do protagonista. Todo mundo precisava fazer uma terapia, precisava ficar bem. E aí depois os protagonistas talvez podiam pensar em ficar juntos, porque sério, não achei um romance arrebatador incrível, eu achei muito sofrimento desnecessário, muito arrastado depois de um tempo, eu abandonei porque eu não tava aguentando mais e ele me deu uma ressaca brava que eu não conseguia ler nada. Então, eu fiquei muito chateada porque eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, mas pra mim não funcionou. E esses foram os 3 livros que eu selecionei aqui pra gente reagir, lembrando, gente, que é tudo uma brincadeira. Eu respeito a opinião de quem gosta, então respeitem minha opinião também por não gostar. E não deixem de ler, como eu já falei. Se vocês quiserem comprar algum desses livros, o meu link da Amazon vai estar aqui embaixo. Ou pra vocês comprarem outras coisas também. E já deixa o like pra eu saber que você gostou e que quer mais vídeos assim. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder quando eu postar os próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, que lá eu posto muita resenha de livro bom. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!